orações devem refletir não palavras que sejam decoradas, não palavras que sejam emitidas por nossa voz, como se simplesmente fosse nada, fosse fruto de repetição. Senhor, Senhor, passar, eu sou novo, posso passar. Estou precisando disso, precisando daquilo. Uma das mais interessantes afirmações, a gente quando pergunta, principalmente aos espíritas, como é que você vai? E ele responde, vou como mereço. Quando eu sei que o cara vai mal, eu penso, não digo, mas eu penso, merece mesmo. É claro, porque se você não se autoestima ao ponto de dizer que eu posso melhorar, eu vou contar contigo. Eu vou achar que você não. Se você é quem começa o processo, você vai dizer, não estou bem hoje não, minha situação é difícil. Porque tem gente que a gente não consegue conversar, que a pessoa não consegue se controlar, falando dos próprios problemas. Pode falar. Rogério, a gente cresce muito ouvindo assim, que a oração é a ligação direta com Deus. O que o mundo espírita acredita nessa filosofia, que a oração é uma ligação direta com Deus, é um fundo de verdade. Olha, o que o mundo espírita acha desse sentido? Olha, no livro dos Espíritos, na segunda parte do mundo espírita, Kardec nos ilustra essa questão, mostrando que nós, os futuros espíritas, já que Kardec ele organizou, compilou as obras e teve o trabalho de 1862 sair sozinho. Tem um detalhe, ele não pôde contar com o dinheiro de ninguém. Quando ele faz referência ao Espírito Verdade, eu não posso pedir uma ajuda, ele é lacônico, o Espírito Verdade. Não pode. Não pode pedir ajuda para divulgar, não pode pedir ajuda para editar. A primeira edição ele bancou do bolso. Quem quiser saber uma história biográfica legal de Kardec, nós temos 3 volumes ali, do mesmo, que é a biografia de Kardec, escrita por Marcel Sotomayor. Um trabalho fascinante que nos mostra um Kardec antes nunca visto. A não ser que você tenha lido as revistas espíritas. Eu só digo que o camarada realmente conhece Kardec se ele pegar os 12 volumes lá na revista espírita e lê-la. Porque foi lá que Kardec respondeu aos detratores, foi lá que Kardec continuou a doutrina, foi lá que Kardec publicou o que ele pensava cada mês e cada ano. Você compra um livrinho. Então, para nós espíritas, a prece ou qualquer ilação, Kardec estabelece a questão do meu, qualquer ilação, ou seja, aquilo que dimana do meu espírito é favorável e alguém vai aproveitar em algum lugar. Por isso, as formas de pensamento, sejam positivas ou negativas, estão sendo parte da egrégora da nossa cidade. Nesse momento, o camarada, olha, eu quero matar fulano, ele não mata, mas ele lança no éter, entendeu? Ele já matou, ele fez o processo. Aqui estou falando, pensamento de energia, ele produziu o processo. Se ele não vai executar, mas alguém que captar essa onda vai executar. Está na festa, na rave, captou a energia, está com raiva, vai brigar, vai matar. Ou seja, nós somos responsáveis não só pelo que falamos, mas principalmente pelo que nós pensamos. Agora, por favor, não vamos entrar na neurose tão tratada por Jean-Paul Sartre, mas eu prefiro a neurose agora revista por Deleuze, que não é noogênica, é a neurose estática. O que significaria isso? Você pensa, porque pensar é uma coisa que precisa ser educada. O pensamento precisa ser educado. Um sexólatra,
Ele precisa educar o pensamento dele. O sexólogo. Ele pensa, passa uma mulher, ele não vê a mulher. Se você perguntar, ué, mano, qual era a cor daquela blusa? Não sei não. Eu olhei o produto. Se estava vestido ou não, na marchinha, meus irmãos. Se estava vestido ou não, eu não tenho ideia. Ou seja, para o alcoólatra, ao primeiro sinal de problema, ele lembra logo de que eu tenho um litro de uísque, ele não esquece não. Ele já tem um GPS para cachaça. Encontra na hora, está lá embaixo daquele lugar que está. Ao glutão, eu estou gordo assim, mas não é uma questão de comer muito. É uma questão genética. Não, amado? Ao glutão, você tem aquela mesa farta. O que você faz? Enche, né? Prato, come. Tem gente que come com os olhos primeiro, enche o prato, quando vai chegando na metade, sabe que não vai conseguir, né? E tem aqueles que eu fico imaginando que, na verdade, se não tivesse a doutrina espírita, eu tenho que reclamar a Deus. Tem um amigo nosso, que ele é bem magrinho, né? E nós viajamos, sempre viajamos para assistir filmes com um grupo de amigos. E ele colocou o prato dele. Minha gente, eu não estou mentindo não. Nem tem um motivo. O prato dele era enorme. Eu me perguntei, será que ele vai comer isso tudo? Ele comeu, minha gente. Comeu. Eu me perguntei, para onde vai tudo isso que ele come? Eu não sei. Esse pessoal deve ser como o pessoal do sertão conhece, um jacu. Comeu, já está liberando. Né? E a gente vai criando pneuzinho aqui, ali, são aquelas dietas, de vez em quando tem uma aluna nossa desmaiando, que a gente agora quer chegar, né? Aquela coisa da dieta. Hoje os rapazes estão acabando com os rins, tomando toda sorte de hormônios, toda sorte de elementos químicos que são pesados, que não são filtrados pelo rim, para virarem verdadeiros monstros, né? Menino com 16 anos, mas um corpo físico de alguém de 30, né? Os bombados. Ah, não ficou louca a menina, né? E depois inventaram aquela blusa ridícula, baby look. Ridículo em mim, é claro. Ridículo em mim. Imagine-me ter baby look. Então, eu lembro que no colégio, escolheram as roupas, uma vez as fardas pra gente, umas roupas, me deram uma farda. Quando eu vesti no banheiro, eu mesmo vi. Ainda bem que eu e os espíritos presentes, né? Eu olhei, aqueles vão meter, eu olhei, meu Deus, que coisa mais impressionante. Minha barriga vai parecer uma laranjinha, aquela coisa assim. Porque quando o camarada está aquele, né? Aí morte, né? No entanto, isso não traz nenhum prazer, não traz. Porque no futuro vai acontecer o que aconteceu com um amigo meu. Está com câncer no rim, está com problema na próstata, tudo isso por quê? Pomba. Agora está ficando feinho, está puxando tudo. E quando puxa fica flácido, não volta ao normal. Então o que acontece? Para nós, é só nos intuir. Kardec deixa claro no livro dos médiuns: a mediunidade mais confiável é a intuição. E as mulheres têm a mancheza, algumas têm demais, né? Quando não querem mais sair de casa, eu estou sarando. Caramba, eu estou sentindo uma coisa agora. Ela está querendo deixar o marido de casa, sarando. O marido também ali, né, com medo, né? O cara que joga no jogo de bicho acredita em tudo. Né? Aí tá. Quando a mulher fala, não sai de casa não, eu estou com uma coisa tão ruim. Né? Aí o cara fica lá, né? Aí eu vou lá. E às vezes sai mesmo e dá errado. Dá errado é aquela coisa. Então, tudo que dá errado é como você abrir a Bíblia ou qualquer livro religioso ou de mensagem e ler. Está com problema? O que vier ali é seu. Rapaz, parece que eu escrito para mim. Não, meu filho, não tem mensagem. Agora, se tivesse uma mensagem ali, né, uma mensagem ali negativa, olha, a tua vida é miserável, continua assim, na miserabilidade, né? Aí você diz, isso aqui não é para mim não. Mas só tem mensagem bonita. Onde você abrir, para você. Por isso que é melhor abrir aleatório. A gente estava aleatório, foi em cima, rapaz. Negócio danado.
isso foi positivo, para você é bom a topada, você lembra logo a mulher, aquela infeliz, teve razão, começou com a topada. Não sei mais o que vai acontecer. Hoje é o dia. Aí o cara escorrega na calça de cara, quer sentar, não. Nem diz a mulher para não pegar água, né? Não, nem diz. Então leia-se. Quando nós oramos, e aí a doutrina espírita ela é clara, nós estamos vibrando para o universo do cosmos. No livro A Gênese, Kardec demonstra no esboço escatológico da Terra que a Terra, antes de existir, ela foi pensada. Ela foi pensada por quem? Né? Quem inteligência pensou? Deus. Deus e seus preceptores. Deus e sua equipe de grandes mentores pensaram a Terra e como a Terra seria elaborada. E aí criaram a Terra e não criaram como se fosse um passe de mágica, como está lá na Bíblia Sagrada. Deus vai com a varinha de condão, enfim, criou a luz. No final, o homem e a mulher viu que ele precisava que Deus, aí tem aqueles que fazem aquelas propaganda de Deus, criou o primeiro homem, né? E depois o problema para ele, para a mulher. O pessoal diz, mas não é, né? Na verdade, criou uma companheira, né? Os hebreus são tão machistas que a mulher ela tinha que vir de um pedaço do homem, que a ideia é essa. O machismo judaico está baseado nisso. Você, homem, né? Até hoje tem às vezes homens que de maneira machista dizem assim, mulher tanta gente que nasceu na nossa costela, Deus criou uma sociedade que vivia, que lapidava as mulheres adúlteras, que um homem podia assumir a poligamia. Tinha um monte de mulher. Tem gente que diz, eu gosto de ver essa época. E nós já tivemos uma época bem interessante no Neolítico. Nossos nativos podem provar isso. As nossas nativas eram poliândricas. Elas escolhiam mais do macho. Hoje ainda continua do mesmo jeito. A gente discute, mas do mesmo jeito. A mulher se trai, ela não presta. Presta, né? Homem não, homem que trai, porque a carne é fraca, ele é homem. Tu não sabe. Tu foi com a gente no carro, foi? Vi não. Foi. Foi mesmo. Que a coisa que a gente vinha conversando de Recife até aqui foi exatamente sobre isso. Né? Sobre a mulher que vai ainda é apedrejada, isso, aquilo, o homem pode ser 10, 15 mulheres, está tudo certo. Mas a mulher é apedrejada. Né? A gente veio falando exatamente desse tipo de coisa. Do que você vem levantando hoje aqui, a gente vinha, quer dizer, a tua palestra começou em Recife. Que bom, tá vendo aí? Não, mas que bom, né? Sintonia. Então, caríssimos, o pensamento é sem dúvida muito importante. O Chico Xavier foi muito feliz nas variadas reuniões, quando ele recebeu essas mensagens do livro Seara dos Médiuns. Se você observar, o livro é todo datado. Tem a data e o ano em que a mensagem foi recebida. E, de maneira especial, em se tratando de mediunidade, Emmanuel, ainda não encarnado, ele nos traz uma informação interessantíssima no livro, que é o seguinte: a reunião pública data do dia 2 de setembro de 1960. O título é Livre-Arbítrio e Obsessão. Grande Mário, namastê. Livre-arbítrio e obsessão. Por quem você ora? Presta atenção. Livre-arbítrio e obsessão. Presta atenção. A questão é a questão número 254. Para quem tiver o livro, Seara dos Médiuns. Tem uma vasculhada em casa. O Espírito Emmanuel começa escrevendo o seguinte: no tratamento da obsessão, frequentes vezes
entre os ceareiros do bem, surgem debates em torno do livre-arbítrio. Ou seja, ser espírita não lhe confere não ser obsedado. Não confere. Ah, olha, você está hoje aqui, novo, sempre espírita, mas você não vai ter obsessão, vai. Vou falar. Só lembrando você que outra coisa que eu tinha comentando com o Carlos foi exatamente sobre isso. Né? Aconteceu na casa espírita. De Nora. Não, eu não sou feito você que sabe o nome dos coisas, dos santos, do negócio, mas eu li o que aconteceu na casa espírita é exatamente isso. É Alexandre, espírito, né? Mostrando como as pessoas estão. Aqui tem 2 volumes. Como você está vulnerável exatamente às obsessões dentro da casa espírita. Porque ele vai numa coisa maravilhosa que você tem que abominar, que é o seu orgulho, a falta de humildade, para quando você está aí, eu digo assim, rapaz, Rogério é um palestrante daqui, aí você se coloca no pedestal, esse é o prato cheio para exatamente o que eles querem. Porque enquanto nós, aqui encarnados, temos, né, a história do santinho e do diabinho, aqui a gente tem assim, a espiritualidade amiga totalmente concentrada no bem. A gente tem eles também super organizados, os nossos irmãos menos esclarecidos, super organizados só que para o mal. E exatamente ele vai atuar exatamente no ponto em que você vai dar aquela brechinha ali, planta aquela verdadeira sementezinha. E quando você fala assim, eu me lembrei na hora do que aconteceu na casa espírita. Que é você estar dentro da casa espírita e se achar, agora eu sou, ninguém chega perto de mim, agora eu estou lacrado. É quando você está lacrado. Né? Então, nada consegue, né? A blindagem. Olha, que você falou isso aí, eu lembrei de Nora, interrompendo rápido a leitura aqui. Nora, o Emmanuel Cristiano, desapareceu do cenário espírita, né? O Emmanuel Cristiano. Mas na época que o livro foi lançado, 96, a Federação Espírita Pernambucana fez um intercepto em cima desse livro. Aconteceu na Casa Espírita. Você se lembra? Foi no intercepto 96. Uma nova geração. Mas uma de velho. não anda com você sem espírita. Assim, o microfone pode escorregar para na cabeça dele. Sem querer. Eu tenho esse hábito. Tá bom, olha só. Então, o Espírito Nora, ele faz uma coisa interessante. Ele mostra um dos fatos que eu gosto muito desse livro, que é o seguinte: aquele, no caso, a passista, a médium passista, que uma jovem senhora estava toda dobrada, toda cheia de pequenos pets que foram colocados pelos espíritos, e ela estava realmente, como nós dizemos, encarquilhada naquela coisa, com dores. E aí o Alexandre não tem como se infiltrar na casa, ele aproveita-se da senhora que vive uma obsessão, já num estado de possessão, e aí não leva em consideração a ideia de posse, tá? A pessoa está toda dominada, não existe isso. Possessão é quando você recebe a linha, assim, não é que o domínio seja de posse, como nos filmes, no TV e tal. Então, ele consegue fazer um acordo com o obsessor da mulher. Dizer, olha, eu dou uma força num determinado trabalho, mas você tem que acabar a obsessão com ela. Na hora que a passista começar a aplicar o passe, você se afasta dela, tira a sua equipe de obsessão e ela vai ficar curada dentro da cabine de passe. Tá feito? Tá, beleza. A médium vai, aplica o passe, a mulher fica boa. Na frente dela é um milagre. Ela já começa a olhar para as mãos com outros olhos, né? As pessoas começam a querer tomar passe só com ela. E ela começa a propor dentro da casa espírita que haja uma reunião à parte, para que ela possa aplicar os passes, orientar os espíritos. Olha o orgulho. E aí começa a dividir a casa espírita.
dentre muitos outros casos que esse livro traz, esse é emblemático. Realçar, isso é uma coisa que eu gosto muito da nossa fraternidade, é que nós não temos, digamos, hierarquia, né? Nós somos, eu até escrevi sobre isso ontem, na introdução do meu livro, falando sobre a experiência anárquica que eu vivo na fraternidade espírita Casa do Caminho. Quando eu falo anárquica, muita gente ignominiosa, ou seja, muita gente ignorante que desconhece, não é? Aí já, claro, como é que pode um espírito dizer que a sociedade que ele frequenta é anárquica? É porque nós não temos a norma como sendo nossa, entendeu? Quando eu falo norma, eu quero dizer o seguinte: nós não somos anônimos, entendeu? Não somos, mas nós na casa somos devotados a trabalhar. É isso que nosso presidente Amaro Brito nos propõe: trabalho. Essa história de ficar em vigilância das pessoas que estão frequentando a casa, na rua. Lavínia, você estava bebendo? Lavínia, Jorge, você estava na festa? Mas Jorge não é gente, não. Ele vai abandonar, virou espírita, pronto, acabou. Ele não pode mais fazer um churrasquinho em casa, tomar uma cervejinha. Pode mais não? Pode não, é espírita, pode não. Pode não, porque... Por quê? Diga por quê. Mostra em Kardec, né? Onde é que ele fala que não pode ter cerveja e churrasco? Não vai ter. Kardec fala sobre o vício e o exagero. Isso ele fala. Revista Espírita de 1863. Mês de abril. Faço questão porque eu li para meu pai isso aí. Então, está na memória ainda. Obrigado. Então, quer conhecer Kardec? Tem um monte de espírita que conhece Kardec. Primeiro, não conhece as obras básicas. Segundo, nunca leram. Se conhece as obras básicas, nunca leram a Revista Espírita. Nunca leram. Passa distante. Quando eu faço palestra, eu pergunto: quem já leu a Revista Espírita? Eu já li. Ser espírita, não estou falando isso não, querido. Falando da Revista Espírita de 1858. Ai, teve essa. Teve, e nela Kardec deitou seus melhores conselhos. Conhecer o Espiritismo e se sentir bem, tem que ler as revistas espíritas. Se lessem, ao senhor, não teríamos tanta compreensão na casa espírita. Não teríamos. Porque parece, com certeza, porque parece, quando nós falamos espíritas, e é esse o erro, é essa propaganda falsa e enganosa, a gente não pode errar. Olha, você é espírita, você esquece que você está encarnado, né? Às vezes esse sentimento afasta a gente, né? Com certeza. Porque você se visitando e quando erra. E nem é só por isso, mas essa questão que as pessoas que estão dirigindo, elas cobram. Parece que eu já ouvi histórias reais e recentes de disputa no centro espírita pela presidência que foi parar na delegacia. Quase gerava processo. Lá, graças a Deus, na Fraternidade Espírita Casa do Caminho, temos presidente, temos vice, temos todos os cargos, mas ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe quem é quem, todo mundo sabe o que faz. Mas cada um trabalha dentro de suas necessidades e possibilidades. E não, você tem que fazer, não, que é isso, não tem. Você faz quando você sente-se feliz, inclinado a fazê-lo. Porque fazer com a consciência voltada ao medo, porque se tem uma palavra que o espírita gosta e adora, é umbral. Ele vai pegar lá da década de 30, lá do nosso lar, e vai trazer para a discussão dele, e tudo para ele é umbral. Mas fulano foi com umbral. E o umbral é sempre
muito parecido com o de André Luiz e com o umbral de Camilo Cândido Botelho no livro Memória do Suicida. Umbral é um lugar, se você perguntar ao espírito, qual é o umbral? Fogo, lama, abismos. Não. Suas idiocracias, ou seja, seus vícios diários, repetidos várias vezes, são sua perturbação. Você desencarna avarento, tinha um cofre que ninguém podia chegar perto, você matava. Você desencarna, vai ficar você e o cofre, você abrindo e fechando o cofre, abrindo e fechando o cofre. Quem se aproxima você vai viver nessa situação até você desapegar-se. Dizia Jesus, onde está o teu tesouro, onde está o teu coração. É isso aí, a gente tem que entender isso aí. Então, muita gente começa a reprimir dentro da casa espírita. Olha, minha gente, os hipócritas, né? Tem muitos, são muitos, são poucos. Nós somos realmente adeptos da hipocrisia, nós adoramos a hipocrisia. Não pode, meu irmão, não pode. É uma verdadeira reunião de instrução. Não pode isso, não pode aquilo. Você já leu o Conduta Espírita? Rapaz, na época que foi escrito era legal. Mas pegue o capítulo 13, 14 e 15 do livro Conduta Espírita e veja se você consegue fazer isso hoje. Não quero responder por André Luiz, não. Leia capítulo 13, 14 e 15 e pergunte se você consegue fazer o que André Luiz propõe. Já disse aos espíritos, é muito fácil propor para nós. Difícil é fazer. E André Luiz, no final, ele é sábio dessa obra. Ele diz que essa obra não deve ser seguida à risca, mas que ela seja uma obra orientadora. Mas não vai impor ao indivíduo ter que fazer, você tem que ser assim. Não existe. Essa não é a proposta. A proposta do Espiritismo é justamente levar essa mensagem de liberdade, que não é libertinagem. A gente confunde às vezes, se deixar para virar libertinagem. Não, vai virar liberdade mesmo, porque liberdade é liberdade. Libertinagem é libertinagem, você sabe dividir as coisas. Agora, no centro espírita, onde todos dizem cristãos, eu sou o presidente, eu sou o vice, você é secretário, e cada um o presidente coordenador do DISH, o camarada diretor de Juventude Espírita, lá, de infância e juventude. Ele se torna todo poderoso na casa. Então, isso. Aí ingessa. A instituição não funciona. Se ele não tiver, não acontece. Então, nós optamos na Casa Espírita, na nossa fraternidade, por sermos assim. Por abrirmos um espaço para que as pessoas sejam convidadas a conhecer o Espiritismo acolhedor, sem os preconceitos, os rótulos. E principalmente, se tem uma coisa que vocês vão lembrar que eu não gosto de ouvir, é quando alguém pergunta, você é espírita? Estou tentando. Estou tentando, é chato de ouvir, cara. Ou então diz, eu sou simpático. Simpatizante. Eu tenho um amigo meu professor que na casa dele toda quarta-feira tem uma reunião de luzes, ou seja, uma mediúnica na casa dele, e ele é católico. A senhora já sabe do que eu estou falando, que a Alcione é antes de 2002. A Alcione é. Eu agora entregar todo mundo que é 2002. Todo mundo querendo 2002, Dona Malu, o Silvio Barão. Opa, você é carro, todo mundo querendo 2002. Vou começar a falar aqui. Né? Nem ainda não. Nem ainda não. Mas, então, o que acontece, né? Vou falar sobre o que mesmo? Sobre a reunião de música. De luzes. Esse amigo nosso, ele me fez uma pergunta na escola bem engraçada, disse assim, queria ter uma missa especial na escola, né? Ele disse assim, Rogério, tá na missa? Eu falei, não, cara, tudo é para fazer, uma força lá na missa, pessoal. Aí ele disse, não, mas você não é católico? Eu disse, não sou católico.
admiro, acho muito bonito o catolicismo, algumas variantes ou denominações reformadas, acho que interessante. Mas não sou católico não, eu sou espírita. Sim, eu também sou, E está fazendo o que na igreja católica? Não, estou lá, porque sabe que quem é espírita pode ser católico? Pode sim, pode. Mas eu acredito o seguinte, que não dá para você estar no lugar onde, quando você senta na banca, o padre na frente diz assim, não existe reencarnação, viu? Aí você vai para o centro, aí no centro, reencarnação existe, viu? Você está reencarnado. E outra coisa, quando diz que não existe pecado, no espiritismo, existe responsabilidade. Você fazer a coisa, sabe que está errada, mas na igreja você tem que dizer ao padre, foi o que fez e ele disse, 10 Ave Maria e acabou. Eu sempre digo aos amigos católicos que querem, se tornam espiritólicos, eu sempre dou um toque, faz o seguinte, lê Memória de Padre Germano. Dá uma lida no livro, lê Memória de Padre Germano, depois você diz alguma coisa. Eu acho que para um camarada ficar ouvindo confissão de um monte de gente, ele deve pirar em um momento. E aquela coisa, ele vai ficar pensando, quando ele vir você, ele vai dizer, rapaz, foi aquele cara que matou fulano. Rapaz, esse cara está rindo aí feliz, mas ele vive com uma mulher. Pensa que dilema. E a mulher do camarada vem, pai, eu estou tão aperreada. Será que o meu marido tem outra? Olha, eu não sei se ele tem. Eu não sei, ele sabe, Eu não sei se ele tem. Peça a Jesus para ajudar você. Se Jesus pudesse dizer para o padre, fala para ela, tu sabe. Mas tem uma ética entre os padres, eles não podem contar. Mas segredo é a coisa mais incrível. Segredo é fantástico, segredo. Eu sempre digo que segredo é a possibilidade de contar alguma coisa que você acreditava e revelava. Você diz assim, Evandro, é o segredo, não conta para ninguém. Aí o Evandro encontra a esposa e diz assim, fulano, quer casar? Com outro fulano. Rosilene. Rapaz, o Rogério contou uma história para mim, vou te contar mais segredo. Não conta para ninguém não, só entre nós. Aí Rosilane vai e encontra com a mãe. Mãinha, contou uma história, é segredo. É segredo. Rapaz, segredo, minha gente. Já está dizendo que vai ser contado. Vai ser contado. Então, em algum momento, o próprio padre, por absorção, ele vai ao bispo ou ao padre que confia, ele vai confiar, vai derramar, é catarse. Na catarse ele conta a história toda, que em Ribeirão ele ouviu isso, ele ouviu aquilo, e que isso tem incomodado ele. Moral da história, o teu segredo já foi contado por 50 padres, e desses 50 padres, para alguns sacristão, para a família do mundo já sabe, e não quer, mas já sabe o que você fez. Então leia-se. Se você ler Memórias de Padre Germano, vai ter uma ideia do quão difícil foi para Padre Germano, lá no mundo espiritual, lidar com um processo doloroso, pelo qual ele passou no mundo espiritual. Aí você não vai ver o umbral pintado por Camilo Cândido Botelho, o umbral pintado por André Luiz. É outro espírito contando a sua situação de perturbação, que nem deveria ser chamado umbral, porque Kardec não usa a expressão umbral, ele usa a expressão perturbação. Pode pegar no final da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é justamente o mundo espírita, tem uma nota que é de Kardec e Fénelon falando sobre 7 vidas. Inclusive Hermínio escreveu uma obra que nós temos aqui na nossa livraria chamada 7 Vidas, que é baseada justamente em Fénelon. E Fénelon fala justamente da perturbação que nós sofremos para encarnar, para desencarnar. Ninguém está livre de passar pelas dificuldades do processo de desencarnação, meus caros.
Nós nos enganamos achando que é como na novela A Viagem, que o carro bateu em Otávio, e Otávio já acordou no meio de um campo de trigo lindo. Foi uma coisa, a gente tá, olha, quando a gente assiste aquela novela, a gente quer morrer. A gente quer morrer. E todo mundo esperando ele, que o cara no cabelão bonito, cabelo todo calmo, tranquilo, sereno, né? Então, nós passamos pela perturbação. Já falei 1000 vezes, quer entender isso? Voltei. Jacó explica, foi difícil desencarnar. E explica porque foi difícil. Foi difícil porque ele estava preso aos laços materiais. Por quê, meus caros? Está lá no livro Céu e Inferno, o fenômeno do passamento. Porque quando o doente tem aquela melhora súbita, logo após vem o desencarne. Porque é quando a família permite que ele desencarne. Ele não tem mais laço. Aí, ó, vem cá, irmão. Está na hora de ligar todos os cordões que ligam os centros de força para a libertação do espírito. Saiu no clássico de Ghost, né? Passou no clássico, né? E aí ele fala justamente essa parte da perturbação, porque ele não vai direto, né? Ele não vai para esse lugar bonito que você fala, ele passa por toda uma fase material, ele tenta ajudar a amada para depois ele conseguiu seguir o caminho dele, né? O interessante de Ghost, Jordi, é que é a visão norte-americana de espiritualismo. Tá? Porque na América do Norte temos pequenos núcleos espíritas funcionando. Mas a América do Norte, mesmo sendo metodista, mesmo sendo anglicana, mesmo sendo puritana, tem várias ramificações tanto de igrejas luteranas como de igrejas pentecostais. O próprio pentecostalismo vem de lá. Né? Então, a ideia é bem interessante, né? Quando o Patrick Swayze lá, que faz o papel do cara que desencarna, né? Que ele, agora ele fez de verdade, que ele desencarnou, né? O gosto de verdade ele fez agora. Agora há pouco. E ele tem aquela luz, tá? Na verdade, é um livro que não é espírita, mas que todos nós deveríamos ler. Não é espírita, mas eu oriento, todos nós deveríamos ler. O nome do livro é Assuntos Pendentes. Já ouviram falar? Já? Para quem mora na capital, façam esse livro. Está em toda a gôndola da Americanas, né? É da Sextante. Esse livro que foi escrito à força por um médium famoso norte-americano chamado James Van Praagh, que todo mundo conhece ele através da obra Conversando com os Espíritos. Ele foi praticamente obrigado a escrever. Vou dizer por quê? Porque ele ouviu tanto caso de espírito que desencarnou e que ficou zanzando para saber o fazer, que ele disse: vou escrever para avisar o pessoal, resolva logo seus problemas e não procure. É incrível para o médium, principalmente para o médium que tem clarividência, que desenvolveu clarividência, que veio com essa habilidade, está, por exemplo, num determinado lugar e está lá a entidade do espírito, porque eu sempre brinco com a Amado que está vindo em HD agora. A gente assistindo lá na casa dele, assistindo o filme Espíritos, que é um filme antigo, com o Michael J. Fox, né? O filme é com ele, como médium. Os espíritos são translúcidos. Eu gostaria muito que fosse assim. Eu não minto para você, eu gostaria muito. Eu gostaria que fosse assim. Mas eu vejo como se fossem vocês. Aí imagina que você falar com alguém na rua e aí eu quero que a mulher está falando sozinho, cara. Eu digo, não, eu falei com não. Você está falando sozinho. A minha sobrinha é bem assim, né? Pronto, aí tem HD. Se fosse pelo menos assim uma imagem analógica, né? Aí dá um chuvisco, cara, isso aí não é aqui não. Daqui a pouco é 3D, né? Daqui a pouco é 3D. E tem um detalhe.
Aí eu vou contar, mas eu vou contar um detalhe. Alguns materializados também. Até porque, se alguém aqui já viu a obra, uma obra famosa, chamada O Trabalho dos Espíritos. Essa obra do começo da década de 20, dá medo a obra. Já viu essa obra? Você abre a obra, tem imagens de médiuns com o ectoplasma saindo do nariz, do olho, do ouvido. Aí você tem medo, porque o Espírito se apresenta com um véu. E a gente, isso está superado. Está superado. Eu estava digitando às 4 horas da madrugada, estudando, que eu sou um problema para dormir. Um dos nossos mentores da casa, Euclides, entra, porque eu estou de costas para a porta que dá para o quintal Seara, né? E quando eu estou ali digitando, eu vejo que está chegando alguém. Minha visão periférica, a gente percebe, também a gente percebe psicologicamente. E aí foi doloroso, porque é o seguinte: quando ele se aproxima, eu imagino, vai ser uma fotografia, mas não senti o braço do descer, não senti nada. Euclides toca no meu ombro. Se meu irmão, minha gente, se tivesse pronto o material para liberar, tinha saído. Eu não vou mentir para vocês. Ele pegou no meu ombro, disse: meu irmão. Aí eu pensei assim: é ladrão. Mesmo sabendo, entendendo, é Euclides. Mas eu pensei: é ladrão. Agora estou lascado, né? Delicado, de costas, ele agora vai deitar e rolar. Aí ele se acalma. Ele estava materializado. E aí eu, curioso, perguntei: quem é o ectoplasma? Ele disse: nosso. Não me saiu nada. Não precisamos mais. Para materializar, não precisamos mais, não. Não precisamos. E aí eu fiquei ali, sentado, ainda assustado, olhando para ele. E pensando: imagine se a cada madrugada alguém se materializa e vai ser uma dificuldade assim que chega, já não basta, que a gente não tem parede no quarto, a gente não tem uma persiana. O meu mentor, o meu grande amigo, Alcides, presente sempre na minha vida, ele colocar a cabecinha assim, eu só vi a cabecinha assim: oi, isso à noite. Que é o teu mentor, gostar de ligar comigo, né? Você está andando, eu pego o meu, quando vi, ele está na minha cara: boa noite. Meu filho, avise, liga o alerta aí. Liga o alerta, porque não dá, né? É um problema. Então, a grande pergunta feita é essa: por quem e para quem nós oramos? E aí, o Chico, através de Emmanuel, responde o seguinte: se a faculdade de escolher é atributo da alma, como influir no ânimo dos desencarnados menos felizes? Como influir naquela pessoa que pediu prece? Estou passando dificuldade. Como? Temos aqui, no entanto, o princípio de causa e efeito, importando reconhecer que, se Jesus respeitou as resoluções de quanto lhe respiravam o ambiente, não arrebatou ninguém as consequências dos próprios atos. Ou seja, aqueles que foram curados por Jesus foram curados por eles mesmos. Jesus sempre disse: a tua fé salvou. A cura foi da criatura. Por isso que quem assiste o filme Estigmata e procura prestar atenção na mensagem presente do Evangelho de Tomé, também nós temos aqui em nossa livraria, um Evangelho gnóstico, considerado pelos teólogos como apócrifo, está lá no Evangelho, de que Jesus não nos incentivou a construirmos igrejas de pedra, de madeira. E isso era o que o padre não entendia. Como assim? E ele só passa a entender quando ele acompanha uma jovem que, num processo de mediunidade, de efeitos físicos, ela cria autoflagelações nela, inspiradas no desencarne de Jesus. E aí
a mensagem final do filme subliminar é que você não encontra Jesus nas igrejas ou templos de madeira e pedra. Você encontra Jesus no mergulho da alma. Essa é a verdade. Se caímos na criminalidade, somos espíritos doentes e qualquer doente guarda a sua dependência. Agora, prestem bem atenção nisso aqui. À tarde ele vai falar mais sobre isso. Até o ponto em que ameaça a integridade dos outros ou agrava a condição de si mesmo. Para atender a isso, a sociedade humana relaciona vários recursos de contenção, destacando-se entre eles a segregação hospitalar e a anestesia involuntária, que parecem atentados à consciência. Entretanto, ninguém mal ensinará ao médico que administre opiáceos ao enfermo desesperado, que lhe tente rasgar as próprias vísceras, ou que isole na câmara gradeada de um sanatório o louco suscetível de descer as últimas raias da inconsequência. Era assim. Os opiáceos eram usados em grande escala pelos médicos, e ainda hoje os psiquiatras, isso aí não são todos, aqueles materialistas, preferem usar medicamentos antidepressivos fortíssimos, para que você fique anestesiado. Então, enquanto você toma aquele medicamento, você está ali tranquilo. Quando passa o efeito, pronto, aí você enlouquece, cai em depressão, fica triste. Ou seja, a visão espírita de que o problema não é no corpo, é no espírito, ela é fundamental. Por isso, na hora da prece, ore por você primeiro. Porque se você não fizer isso, não espere que alguém faça por você. Você deve pensar em você antes de remeter seus pensamentos para os outros. Isso mesmo. Edivan fala que tem que estar equilibrado primeiro para depois equilibrar. Essa é a verdade. Então a ideia é essa. Você tem que orar, você tem que fazer suas preces, mas o primeiro beneficiário é você, da boa meditação. Aí continua para concluir: diante da obsessão, não te mostres indiferente à sorte dos irmãos em cursos nessa dificuldade, a pretexto de resguardar o livre-arbítrio. Não deixe do companheiro desencarnado ou companheiro da experiência física sem o concurso do esclarecimento que lhe serve ao caminho como inevitável medicação. Dinamize o conhecimento quando julgues preciso em cada processo de reajuste, mas explica aos irmãos em prova a trilha mais fácil para a libertação deles mesmos. Ainda assim, porque estejas a serviço da verdade, não te faças verdugo, não te faças o quê? Algoz, torturador de ninguém. Aspereza é veneno sutil. Irritação retorna a qualquer serviço a estaca zero. Ninguém realmente sabe ensinar se não sabe repetir a lição. E para concluir, socorrer o obsessor e o obsidiado, incutindo-lhes a verdade dosada em amor, contudo recorda que o veículo de semelhante remédio é paciência e paciência. Então, muita gente cobra de nós posturas, procedimentos, mas o processo, por isso que Kardec dividiu em módulos a obsessão. Obsessão simples, que todos nós sofremos. Você está em casa às vezes, recebe um pensamento lá, é insuflado, porque o livro do Espírito diz: de ordinário, a influência dos Espíritos são tão fortes que de maneira ordinária são eles que dirigem nossa vida. E é verdade, nós estamos cruzando, e aí, por isso que eu falo que não tem em cima nem embaixo, a gente não sabe que direção tem as dimensões, sabemos que elas existem, e elas se multiplicam de acordo com a evolução, mas a pergunta é a seguinte: será que você tem avaliado suas ações, seus pensamentos, seus desejos? Então nós temos que fazer esse trabalho. A grande e maior dificuldade que nós temos
de passar por problemas é justamente essa, de não avaliarmos. E aí, no momento da prece, se você consegue fazer essa catarse, de colocar para fora o conteúdo que você não fez bem a alguém e a você, você vai se sentir cada vez melhor. Por isso, Joana, no livro Plenitude e no livro O Amor, Imbatível Amor, propõe que chorar é um dos recursos. Chore. Como nós fomos criados numa sociedade machista, aí, por exemplo, tem um filme, você está assistindo, você se emociona, você segura, não chora. Segura, não chora. Né? E se chorar, você bota a mão na boca. Sono. Homem não chora, rapaz. Entendeu? Porque homem não chora. Ou seja, você não tem direito a ser sensível, não. Se um homem tem trejeitos sensíveis, você já logo diz, ó, cara aí, não confio muito não. Dodói. E logo, ou seja, nós começamos a rotular por aí. Imagina quando nós estamos no recôndito dos nossos lares, que não pensamos sobre os outros. Então precisamos ter em nossa consciência que nós somos criaturas encarnadas em corpos físicos que nos enchem de limitações. E aí, meus caros, é preciso que nós respeitemos primeiro os limites corporais. Por isso peçam, viu, para a carcaça suportar. E quanto mais tempo aqui, melhor para aprender. Tem gente que quer partir logo, eu quero ficar. Aí dizem que quem quer ficar, vai logo. Né? E quem não quer, fica. Eu estou começando a pensar em não querer mais ir. É verdade. Sempre quando a gente conversa, Gil, ela quer partir primeiro. E eu tenho a impressão que eu é que vou primeiro. Entendeu? Eu não tenho essa história do medo de desencarnar. Quando você casou, quem deitou na cama primeiro? Você ou Gil? Foi Gil. Pronto, então Gil, estou feliz agora. Já diziam os antigos, né? Aí eu e a Adriana, a gente se agarrou e deitou os dois juntos. Não, vou dizer para você, minha avó deitou primeiro na cama do meu avô, já matou tanta gente. Todo ano um pouquinho assim, olha, câncer assim não vai aguentar. E vovó, depois que descobriu uma música de Nubia Lafayette, na memória dela, esqueci lá nos caninhos. Então ela não vai cantar, não queira zombar de mim, mas eu te amo. E ainda faz coreografia, mas eu te chamo, 94 anos, mas eu te chamo, mas eu te quero. Eu digo, sou seu neto, ela não está conhecendo mais não. Te quero, meu amor, e também te chamo. Ela chega a chorar. Bocas que deixei, a vovó, leia-se, né? Era um conteúdo implícito. Pois ela achava que ia morrer igual meu pai. Todo ano papai morre, esse ano não passa. Papai vem há 19 anos contando isso, esse ano não passa. Esse ano, e eu não falo nada, eu acho que vou primeiro. Vou começar, o segredo parece que é esse, reclamar. Eu não quero morrer não, vai morrer não, você, porque aí os espíritos, né? Ele quer desgarrar não, né? Essa é a história. Então, leia-se. Nós precisamos reprogramar, e esse processo é fundamental, começando pelo básico. É por quem nós oramos. É a busca interna do homem, da mulher integral, como nas palavras de Humberto Roden, em um livrinho que eu oriento vocês um dia na vida lerem, que é Educação para o Homem Integral. É um livro pequeno. Quem reeditou o livro foi a editora Martin Clary. Não deve ter nem 100 páginas. Mas é um livro maravilhoso, porque o livro ele nos informa que nós podemos buscar a integralidade, que não significa, por favor, perfeição. A beleza está aí, minha gente. A beleza está em conseguir errar. E no erro, você dá passos para alcançar novas vitórias. Mas errar é fundamental. Eu não sou conivente. Não sou conivente.
No entanto, sou daqueles que compreendem que errar é fundamental para que você acerte. Eu estou contando isso, lembrando de uma história familiar. De pai a filhos, todos são assim, heterossexuais inveterados. E um dos meus tios, que eu vou fazer a caridade, não sei o nome dele, estava na casa de uma importante senhora aqui da cidade, quando eram os dois jovens, ela já casada. Então vocês imaginam o que estavam fazendo, né? E aí o marido dela chega. Até hoje eu brinco muito com ele, com essa história. O marido chega, ele corre, aí ela diz assim, olha, não sei nem como tu pular daqui. Aí ele disse, e essa caixa aí? Ela disse, está cheia d'água. É comigo. Entrou na caixa e ficou lá dentro. E ele olhava pelo buraco do cano, e ficava uma fresta, ele olhava e pedia a Jesus que o marido saísse. E o cara já estava tirando o sapato, né? Aí ele lá dentro, ele disse que tremendo, fazia assim, que a água estava batendo no nariz, né? E se batesse, não ia morrer. Não ia morrer. Porque é como aquela história que contam do cara que chega no céu e, mesmo sabendo que não existe céu, e está lá o assistente de São Pedro anotando, né? Aí chega, José Geraldo, bem-vindo, morreu, né? Morreu com tiros disparados. Não, senhor, está errado aí. Não, nós não erramos aqui. Aqui é o céu, tudo é perfeito aqui. Não, está errado. Está aqui, o senhor José Geraldo, morreu de tiro, está aqui, ó. Virou para ele, assassinado, tiro. Está errado. Não, filho. Meu filho, está errado não, aqui não está errado não, é perfeito aqui. Então, quando? Você morreu como? Eu estava saindo com a mulher do meu amigo. Ele chegou no quarto, eu me joguei dentro do armário. Quando eu estava resfriado, eu aguentei e tossi. Quando eu tossi, deu 2 tiros no armário. Eu morri de tiro, morri de tosse. Se ele não tivesse tossido, tinha colado, né? Ia ficar com o armário ali guardado. Então ele queria reivindicar a mudança. Entendeu? Essa era a lógica do processo. Então, retomando a história que eu estava contando, não é? Sobre Estava dentro da caixa d'água. meu tio na caixa d'água, ele ficou 4 horas nessa caixa. Moral da história, pegou pneumonia. Aí até hoje eu brinco com ele, digo, rapaz, essas suas doenças tem nome, né? Porque na juventude ele pintou e bordou, né? E esse camarada hoje reclama, rapaz, meu pulmão não presta, 4 horas dentro de uma caixa d'água, fria. O marido lá jantou e ele olhando, o marido jantou. Ele disse que só veio sentir embaixo quando ele disse assim, vou dar uma voltinha ali, rapaz. Mas ele saiu, disse, parecia um pinto, tremendo. Mas ele disse que nem pensou, passou para cá, saiu com pneumonia, passou quase 2 semanas internado. Moral da história, escolhas que ele mesmo fez. Então, nossas escolhas, elas vão, com certeza, ratificar, confirmar nossos hábitos. Por isso, o poder dos hábitos. Quem tem hábitos, como todos nós temos os nossos hábitos, devemos avaliar quais são aqueles que nos trazem prazer e quais são aqueles que nos trazem dor. Apesar de que, geralmente, por uma questão de que incutir em nossa cabeça a ideia de pecado original, nós somos procrastinadores por natureza. Nós somos procrastinadores, ou seja, ficamos adiando tudo para depois. Vou ao centro, não vou amanhã, né? Hoje não, né? E a gente vai, aquele serviço depois eu faço, e nós vamos procrastinando. É aquela história. Você tem um trabalho para fazer em casa, ali, aluno é um exemplo. Tem um trabalho, o cara não faz, o trabalho foi passado na quinta para a segunda, ele não faz na sexta, ele não faz no sábado, ele não faz no domingo e ele faz de madrugada. Quando acorda pela manhã com a mãe, vai, acorda, preguiçoso, filho, ele já acorda com aquela
cara de alegria, né? É no bordeiro todo mundo. Chega na escola, ele traz o trabalho, briga com todo mundo, mal-humorado, chateado. Por quê? Porque ele é um procrastinador. Faz tudo em cima da hora. É um candidato a morrer de infarto. É. Quem faz tudo em cima da hora é candidato a morrer de infartado. Pode observar que todo infartado que você receberem, ele trabalha muito. Nunca vi preguiçoso morrer de infarto. Não, preguiçoso pode ter qualquer outro problema, infarto. Coração, olha. Tá nem aí, a vida tá boa. O povo que mora na zona rural, aquela casinha assim, fumando cigarrinho para aquele para cá, o Ministério da Saúde adverte fumar, causa câncer. O cara passa a mãe de minha tia, que eu considero minha tia, que ela falou do meu tio, considero minha tia, a mãe dela, ela fumou até os 96 anos de idade, infeliz. E só desencarnou porque teve um problema de diabetes na perna, não desencarnou por problema do pulmão. Não estou aqui dizendo vão e fumem. Estou dizendo que ela morava no interior, com hábitos tranquilos. Para ela não tinha carro do ano, não tinha internet, não tinha TV por assinatura, não tinha nada. Para ela só tinha farinha, feijãozinho, a charque que ela comia, o cuscuz de massa de noite, entendeu? Aquele cheirinho bom, era isso que ela. Então ela vivia com qualidade, a gente não. Jeff sabe disso, que mora numa cidade como Recife, trabalha numa cidade como Recife, Maurício, né? Todo mundo aí, sabe o que é? É uma loucura. Não é isso? É uma loucura. Você não tem tranquilidade. Amado, né, na Bahia. Isso mesmo. Viveu muito tranquilo, bebendo, fumando, morrendo. Ele e Zé Gatá também, né? Eram dois bons baianos. Não tem pressa. O camarada que tem pressa, que é agoniado, é candidato a quê? Ansioso. Vive o amanhã. O que é que eu vou fazer amanhã? Os atletas morrem comigo. Você veja o Soares, faz o exercício. Não. Ela vivinha. Tranquilo, sem muito. 76 anos já. Não que não se deva fazer, deve se fazer. Não, claro. Mas você vê exemplos que minha mãe acompanhou o pai, não fez isso. A gente não faz apologia a pessoa deixar de fazer exercício. Eu acho legal, é saudável, cuidar do seu corpo. É o seu templo. Mas os atletas morrem. É o seu templo, né? É o seu templo, você tem que cuidar, tal. Mas hoje o cuidado é macérrimo, né? As pessoas, elas automaceram-se para manter-se em forma, né? Deixam de comer, deixam de viver, né? Exercício. Eu vejo que a academia virou onda também agora, virou moda, né? Porque tem gente que passa a academia, gente, por favor, eu sou espírita, mas estou sincero. Tem pessoas que passam da academia, que elas passam, que eu fico pensando, Jesus, quando essa criatura ela vai conseguir perder alguma coisa que ela ganhou ainda? Porque eu fui na casa de Mário, acho que quinta-feira à noite, ou quarta-feira, eu fui na casa de Mário, e encontrei duas senhoras vindo da academia. E eu tenho certeza, minha gente, que aquelas criaturas não fazem exercício para ficar magra. Não faz não, minha gente. Elas usam roupa de academia, roupa de lycra. Usam as ruas, calções, se achando o máximo. Eu fiquei muito feliz comigo mesmo. Puxa, muito bem, né? E para elas, Deus do céu. E elas com aquele tênisinho, com todo o aparato. Meu Deus do céu. Não, tem uma coisa, diga assim, rapaz, vocês estão bem aí. É uma aluna que eu tenho, ela bem gordinha, ela começou a fazer academia, não faz nem um mês. Me pergunta direto, como é que eu estou de moto e mar? Ai, assim, né? Não tem jeito, né? Eu vim emagrecer, quando eu fui um problema sério, né? Que
as pessoas perguntavam se eu estava com AIDS, e eu dizia, eu não aguentava mais. Porque eu ia explicar todo o processo. Aí a pessoa dizia, não, isso é AIDS, né? Porque está com AIDS. Mas até hoje eu digo, é AIDS, é. Não tem jeito, você diz que não é, mas na cabeça das pessoas emagrecer um pouquinho mais, está doente. E ele assim, querem se enganar. E eu lembro, e é engraçado que eu lembro da reunião que eu participei no colégio, e a mãe de um aluno perto de Boninho me contou essa história, eu estava passando dificuldades, perdi bastante peso, aí eu saí e fui no banheiro, tomava muito anti-inflamatório, então eu tinha que ir no banheiro tomar um medicamento. Morfina geralmente dá essa vontade, né, de xixi, é uma beleza. E quando eu levantei, fui lá e voltei, quando eu deixou que eu sentasse, aí disse assim para o meu ouvido, Rogério, quando tu levantasse, a mãe de fulano disse assim, esse aí está lascado. E aí Feliz apertou minha mão e disse, você está tão bem, viu? Vê como uma pessoa consegue ser, né? Como nós conseguimos ser. Não é? Ela apertou minha mão no começo da reunião. Professor, você está muito bem, viu? Que bom. Ela disse, você está lascado. Ou seja, nós precisamos muito, minha gente, ter essa atenção às nossas preces, aos nossos sentimentos, aquilo que nós enviamos, envidamos, produzimos, né? Nossos pensamentos, eles têm força, né? Eles são vitais. Se deixarem eu falo o dia inteiro. Então, para concluir, eu gostaria de concluir com o João de Ângeles numa mensagem chamada Sobrevivência e Intercâmbio. Sobrevivência e Intercâmbio, do livro Dias Gloriosos. Estou fazendo merchandising na nossa livraria, tem um livro, tá? Merchandising da livraria, tá? Sempre é bom, né? Em breve, pacificador com 4 páginas, não saiu ainda porque a Mário não conseguiu colocar o book ainda na impressora, mas ele vai conseguir, ele é persistente. E em breve, pacificador com 4 páginas, né? Querendo receber texto de vocês, ajuda. Sobrevivência e intercâmbio. Ressalto durante o processo da evolução antropológica e psicológica do ser humano os processos de intercâmbio espiritual, demonstrando a saciedade, a sobrevivência do espírito ao fenômeno biológico da disjunção celular. E a morte, né? Quando sofremos dessa disjunção, a separação, desencarnamos. Responsável pela aquisição dos implementos orgânicos de que nesse sistema evoluir. O ser eterno plasma em cada etapa a que se submete os equipamentos hábeis para que desabrochem as faculdades que eles são inerentes, oferecendo campo à sua finalidade. Antes, porém, de que se conscientizasse desse mecanismo, a morte sempre se apresentou como a cessação do princípio da vida, mergulhando aparentemente a realidade na construção das formas. Ou seja, todos nós acreditamos que morrer é o fim. Para concluir, uma pergunta que nunca me deixou calar. E eu sei que aqui vocês vão ser sinceros comigo, não? Vou fazer uma pergunta e vocês serão sinceros comigo, certo? Comigo. Quando responderem a pergunta, eu vou perguntar por quê. E você vai me dizer por quê. Posso fazer a pergunta? Posso fazer? Posso? Vou fazer a pergunta e eu quero ouvir a resposta. Você tem medo de morrer? Quem? Você está vendo todo mundo, né? Todo mundo. Você tem? Alcione não. Não. Quem mais não tem? Não. Alcione não tem medo por quê? Porque é uma passagem para uma outra vida. Normal. Tá mentindo. Me preparei. Zé Carlos, tem medo? Eu não tenho. João, não tem medo por Eu quê? ia no mesmo entendimento da senhora. Porque Tá mentindo. eu não tenho porque eu acredito, pouco a pouco,
Perder aquele nível que você vai, não sei pra onde, porque a vida continua, a coisa não vai. Eu não tenho medo de morrer. Está mentindo. Professor. Eu acho que vai encontrar mais, porque eu acho, e vou encontrar mais dois filhos, tá? No celular, Mente flagrante. Assisti o desencarno da minha mãe, na beira da cama, o médico, a enfermeira, ela desencarnando. O médico olhou para mim e disse, como é que você? Eu vi a equipe espiritual que entrou para fazer o desencarno dela. E o médico olhou para mim e disse, mas você é sua mãe, você está nessa calma, ela está desencarnando. Justamente, ela está morrendo. Justamente, você vê um desligado de laço, somente, mais nada. Inclusive a enfermeira dando massagem cardíaca, disse, minha filha, pare. Porque aí só existe o corpo, o espírito dela não está mais aqui, não. Então, eu fui criada, você sabe, dentro dessa questão. Sei. Mas por que eu estou no catequismo? Kardec responde, vamos rever nossa missão livre dos espíritos. O que é que nos mantém vivos? E quando nós perdemos? É a lei de conservação, né? A Isso. Se a gente perde isso, meus caros, que traz o medo da morte é inerente ao ser humano. O medo da morte, não tenho medo. Você não tem medo no discurso. É Marcuse, no discurso. Mas na hora H, leia-se. Por que quem está asfixiado procura? Não, eu quero morrer. Não, eu quero lá, pelo amor de Deus, eu troco. Não, mas eu já disse ao meu sobrinho, me bota na UTI, me cede e no respirador artificial e morfina, se for um câncer, além de todas as diretrizes. Ou seja, nós temos medo de morrer. Se não tivéssemos medo de morrer... Aí tem medo do sofrimento. Não, mas o que é isso? O medo de morrer. O medo da morte não nos remete ao suicídio. Quem não tem medo da morte entra num transtorno que agora nós chamamos, a psiquiatria tem nome para tudo, que teve uma palestra recentemente no centro, eu disse o seguinte, que em consultório psiquiátrico parece que é norma, você não pode sair sem o diagnóstico. Ninguém sai normal de um consultório psiquiátrico, parece que é de lei. Então, com certeza. Bom, quando você falou da mentira, eu cheguei a usar o sobornismo, cara. Porque eu estou mentindo até para mim mesmo. Porque eu acredito que eu tenho medo. Mas desse jeito eu muito bem, cara. Não, e a gente mente bem, porque quando chega a hora de, aí geralmente a gente pede para não ir. Pede a rede. Por quê? Porque na verdade, não é só da dor que nós temos medo. Nós temos medo do fenômeno morte mesmo. Por quê? Porque é da nossa natureza. Enquanto encarnado, nosso corpo, quando perdemos o superid, que é descrito por Freud, quando perdemos ele, nós perdemos a capacidade de nos controlar. Aí dizem que as pessoas que perdem isso estão sofrendo de síndrome de burnout. Ou seja, são tão idealizadoras que elas são capazes de dar a vida delas pelo outro, mas isso, para a psiquiatria, é um processo de autoflagelação. Isso, ou seja, ou você estiver se punindo. Você tem 2 rins. Alguém diz assim, fulano, está precisando do rim, teu rim é compatível. Alguém diz assim, mas tu pode morrer na mesa, mas ele faz, ele doa. Aí você diz assim, é solidariedade, não é burro. Porque o médico diz, você pode desencarnar. Ele não suicida. Não, mas ele tirou para ajudar uma vida. Mas ele sabia, o médico avisou. Se tirar, você morre. Não tem essa história de uma vida pela outra. Então, os idealizadores, que são classificados na síndrome de burnout, são criaturas tão doadas, porque na verdade elas sofrem com o peso do passado, o que erraram, que tudo elas doam para tentar corrigir o erro que elas cometeram. Mas elas mesmas não têm coragem de voltar à origem do erro para corrigi-lo. A maioria de nós não tem coragem de voltar lá no tempo, diz assim, eu prefiro construir um novo começo. Mas é preciso voltar às vezes
em sua maioria, ao tempo do erro, para corrigi-lo e retornar sem culpa. Que é a culpa que nos encarcera no medo. E o medo é patológico. O medo da morte, não. O medo da morte, ele é da nossa própria, do nosso próprio instinto da espécie. Mas a ideia de morrer, aí essa, vocês têm razão. Vocês não têm medo da ideia de morrer. Eu vou fazer uma cirurgia agora, vai ser 4 horas de anestesia geral. Mas até aí a gente tem um certo susto. Eu lembrei de um amigo meu. Da idade. Lembrei de um amigo meu que foi cirurgiado do cérebro, né? E ele tiraram. E hoje é assistido. Fazer, mas vou fazer. O paciente assiste a cirurgia no cérebro. Ele assiste, né? Para que os eletrodos possam ser, tocar nas áreas específicas para não causar danos na hora de se retirar ou fazer a redução do coágulo. E ele, quando ouviu uma enfermeira, veja só a situação, ele estava sedado, mas ele ouviu uma enfermeira dizer: meu Deus, eu acho que isso não escapa. Ela estava, olha a audição do cara, o cara estava ouvindo até as asas de uma mosca nessa hora. A enfermeira vira-se para um local que eles, para pegar um material para continuar o processo, e diz assim: meu Deus, esse não escapa. Ele entrou em total desespero, um desespero tão grande que a pressão arterial dele, mesmo com controle, subiu, tendo que parar. Ele perdeu mais de 20% do sangue, tendo que parar, ele morre. Só porque a pessoa disse. Então, anestesiar-se, como a Joana diz aqui, ou os opiáceos, nos ajudam a nós não termos a dor, que é dela que nós tememos. Mas nós tememos muito mais o desconhecido, a morte, que é instintivo, sendo o nosso instinto. Então, como espíritos encarnados, temos que ter medo da morte. Olha, um grande exemplo disso era um cara que vivia com um pé aqui e outro no plano espiritual, Chico Xavier. Todo mundo conhece aqui a história de quê? Do avião. Que Emmanuel vai dele. Desencarna com a educação. E desencarna com a educação e dá para morrer com a educação, minha gente. O cara vai morrer agora. Aqui, mais embaixo um pouquinho. Aqui. Sim, aí dá. Pode atirar que resolve. Não pode. Então, todos nós temos o medo da morte. Eu brinquei com cara, brincadeira. Isso é chamado de mentirosos. Mas, quando você pensa a morte, aí na verdade. Eu fiz todo dia. Isso é uma questão de preparação. Talvez ele não pense na morte. Existe uma preparação. Você tem que saber todo dia que esse pode ser o último dia. Eu peço sempre para não desencarnar, eu vou mentir. Eu peço sempre, agora não, eu estou quase 40 anos, completando 40 anos. Divaldo, rápido, decoratório. E Divaldo conta que agora não pede mais o espírito, né? Que ele ficou nas mãos dos mentores e quando ele consulta Joana, o que está acontecendo? A gente está tentando discutir aqui se você fica ou vai. Aí disse: rapaz, agora não peço mais do meu mentor não, agora eu vou na oração para direto a dele. Meus mentores querem que a gente fique, né? Mas espero que eu tenha também muitas moratórias, eu quero permanecer. Eu quero ser testemunha, quem sabe, né? No próximo século, né? Com o avanço da tecnologia, chegar aos 150 anos. Ele acha que é tartaruga. Eu gostaria, né? Mas eu sei que não dá. Né? Já comecei a ter problemas muito cedo. Mas eu digo sempre ao Cid, eu vou retornar muito rápido, né? Porque um espírito como o Rogério Espírito precisa aprender muito. Né? Muito mesmo. Meus caros, muito obrigado. Muita paz. Antes do intervalo, eu pedi para que o nosso irmão Elivan, ele faça a prece de término da manhã tarde já, né? E convidamos todos vocês para uma coisa muito ruim, o comer. Péssima, uma coisa que vocês não querem, não gostam de fazer, comer. Deixa eu comer mais porque
Irmã. Meus irmãos, elevemos nosso pensamento a Jesus, fechemos os nossos olhos para melhor concentração e oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai o pão nosso de cada dia, muito obrigado. Perdoai, Jesus, as nossas ofensas, assim como nós deveremos também perdoar aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe nos cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que a tua paz, harmonia e equilíbrio, Jesus, esteja conosco neste final de manhã e início de tarde, como também para com os nossos familiares, amigos, conhecidos que se encontram em suas residências também. Mais uma vez, Jesus, agradecemos por esses ensinamentos, por essas informações tão esclarecedoras proferidas pelo nosso irmão, e que a paz de Jesus e que os mentores espirituais, Bezerra de Menezes, André Luiz, Francisco de Assis e tantos outros que estão aqui nesse exato momento, derramando sobre nós os fluidos necessários e balsâmicos sobre cada alma encarnada que está aqui, e para com os desencarnados também. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre.